Bem-vindo ao Futuro Mix, o canal do Condomínio Empresarial de TI. Aqui você vai encontrar debates e entrevistas sobre temas como tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Hoje a nossa conversa é com Rudá Moreira, diretor de operações da Ring, Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. Vamos juntos nessa entrevista? Então estamos aqui com o Rudá, que vai dar um panorama sobre o segmento de games, a Associação de Empresas Desenvolvedoras de Games do Rio de Janeiro, que é a Ring. E o Rudá então vai dar um panorama para a gente como está o desenvolvimento de games no Rio de Janeiro, as diversas empresas que compõem esse ecossistema de games e a parceria da Ring com o condomínio de TI e o TI Rio, com foco no desenvolvimento do interior fluminense. Rudá, com você a palavra, falando um pouquinho sobre você, sobre a Sahara Penguins, sobre a Ring e esse cenário. Então, a Sahara Penguins é o meu estúdio que eu tenho desde 2010, 2011, que o nome veio em 2011, que é um estúdio que foi criado com colaboração de amigos meus depois de uma Game Jam de 48 horas produzindo jogos. A gente estava produzindo um jogo em 48 horas, que são essas competições que normalmente tem no mundo do desenvolvimento de jogos. Essa empresa ela é o meu MEI, a gente utiliza ela para produzir os nossos produtos, os nossos jogos. Eu tenho um jogo autoral colocado e posto no Startup Rio, que é um programa de aceleração do governo, de Secretaria de Cultura com a FAPERJ. Hoje ele está assim, só que eu não consigo me dedicar muito à empresa em si, porque eu estou como diretor da Ring, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro. A gente fala Estado e eu estou como diretor, porque a gente tem 2 anos de mandato, eu não posso me reeleger, tenho toda essa problemática, mas esse intuito de tentar sempre ter a galera da indústria oxigenando e participando também com a gente. A Ring ela existe desde 2015 como coletivo e foi formalizada já há um ano. Eu estou na primeira diretoria, eu estou como diretor de operação e junto com o presidente, o Márcio Filho, o vice-presidente, o Léo Turler, e, enfim, o resto da diretoria. E hoje a gente tem um trabalho de interiorização muito bom com a Secretaria de Economia Criativa e os nossos parceiros, que é o RioSoft e o TI Rio, de procurar encontrar os desenvolvedores nos outros municípios, nas outras áreas, principalmente começando com o engenheiro Paulo Fonten, ali no IF, que é uma das principais faculdades. E já é um hub de tecnologia, né? É a primeira faculdade de jogos do CISO, a primeira pública, a primeira do Brasil, quiçá a única, se eu não me engano, acho que não tem outras ainda. E é muito importante que a gente consiga ter essa interiorização para não só mostrar jogos frontinenses para frontinenses ou fluminenses para fluminenses, que são uma meta nossa, da nossa diretoria, principalmente com a Secretaria de Economia Criativa, de buscar nessa interiorização um fomento local. Né? E desde 2015 a gente tem essa ideia de trazer do coletivo mesmo a sensação de que os alunos estariam os alunos e as pessoas mais jovens estariam observando o que é ter um produto, o que é fazer de jogo que não seja só quero produzir, não quero fazer mais nada, não quero criar minha empresa, e tudo bem não empreender, mas às vezes é justamente pela falta de se vender o produto, se entender como um produto, o jogo como um produto, ou qualquer artigo de tecnologia, qualquer artigo de software, né? Qualquer projeto como um produto, que a gente tem essa problemática de avanço na economia, né? Na questão do empreendedorismo. E desde 2015 para cá a gente sempre faz eventos que são para mostrar para os alunos, mostrar para divulgar o potencial, divulgar as oportunidades. Sim, não só oportunidades, mas a ideia de que você conecte uma empresa que está tendo retorno, que está buscando a sustentabilidade com o seu projeto, e sabendo se vender, sabendo se portar com uma empresa, não é só fazer o jogo, não é só programar, não é só estar
trabalhando. Muitas vezes é a sensação de você respirar e de você se comportar como alguém que é de uma empresa. E isso é uma coisa que não dá para aprender só nos livros. Você tem que Só dentro da academia. Só dentro você da tem que ir academia. para a prática. Você tem que dar para a prática. Assim, às vezes a academia tem esse papel também, porque a academia, a faculdade conecta, né? Então, toda faculdade que estiver conectando, ela está fazendo muito bem. Tem que ter esse casamento da Sim. academia com, vamos chamar assim, as empresas desenvolvedoras Exatamente. de games ou de aplicativos. Com sindicatos, com associações, com todas as representações de sociedade civil que conseguem, de certa forma, mostrar exatamente o que é viver daquela empresa, viver de empresas. Né? E hoje, por exemplo, a Sahara Penguins, qual é o game hoje, antigamente o game era tido, né, como um joguinho, seja para tal finalidade, mas hoje a gente sabe que o game tem um papel muito mais abrangente, ou seja, hoje está dentro das empresas, em processo de gamificação, em recrutamento de seleção, está dentro do mercado de educação, está dentro da área de sustentabilidade. Eu queria que você desse um panorama das diversas aplicações que você, dentro da tua empresa e fazendo parte da diretoria da Ring, composta por outras empresas, acredito que cada uma delas deve ter uma vertente. Sim. Queria que você desse um panorama dessas diversas aplicações do game. Eu gosto muito de pensar daquela sensação de que a gente vai sempre dividindo para conquistar, né? E aí tem uma analogia até mesmo com aquela questão do parte pelo todo, e o todo pelas partes, né? Que antigamente a gente tinha informática. Aí com o tempo a gente foi vendo que informática não era só informática podia ser software, hardware, com ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, todas as coisas envolvidas que multidisciplinarizariam aquela área. Uhum. E o máximo que você podia fazer para tangenciar em outras áreas, porque no fim das contas tudo conversa com tudo. Eu gosto de dizer hoje que games é contexto, porque é uma luta diária de apresentar jogos da forma importante como um meio de comunicação em todos os contextos possíveis. Então, se você tem uma educação e você quer usar um código comunicativo de jogo, o jogo passa a ser educativo. O jogo passa a ser audiovisual quando você tem uma mídia de audiovisual de entretenimento que você está utilizando como meio de comunicação pelo jogo. E o jogo também passa a ser serviço e passa a ser software no meio de simulação, no meio de visualização, de experiência de usuário, na parte de TI também. Então, tudo poderia ser lido como jogo e o jogo passa a fazer parte desse contexto no momento que você coloca ele naquele contexto. Entender exatamente como o jogo pode ajudar aquele contexto é algo que o contexto tem que estar preparado para. Então, muitas vezes... Para assimilar essa tecnologia. Hoje a gente tem oportunidades em TI, a gente tem oportunidades no audiovisual, que a gente está constantemente com a Ring lutando para que essas oportunidades sejam lidas e descritas e tenham espaço para o jogo também responder aquilo. Então, por exemplo, um edital de audiovisual que consiga entender que jogo também é um projeto, um objetivo de obra para aquilo. Da mesma forma, um projeto, um edital de TI. Hoje, por exemplo, muitas vezes você tinha, antigamente, esse despreparo tanto da galera que fazia jogo, de tentar entender que jogo servia, por exemplo, para noticiar, como news games, que diversos jogos foram feitos muitas vezes, ninguém entendia que era isso, para noticiar um problema. Às vezes a pessoa encontrava o problema pelo jogo. Teve um jogo muito famoso que ganhou um prêmio, que foi o News Games, foi um jogo sobre um bombardeio na Turquia, um bombardeio, uma coisa assim. E era sobre você estar se comportando como a pessoa que ia bombardear as pessoas. E você vencia o jogo se você não bombardeasse. Olha, é um processo reverso. É muito louco. E hoje tem vários jogos que utilizam dessa façanha narrativa para tentar passar uma mensagem, para tentar ser tipo, vou fazer um jogo sério aqui, e aí faz um jogo sobre saúde. Eu participei de uma Game Jam uma vez da Fiocruz, que eu literalmente fiz um jogo de um boneco que se diminuía, virava um médicozinho que se diminuía e atirava e matava os bacons do coração de uma pessoa. Olha. Por exemplo.
E aí, Não, a criatividade sim. E aí tem tudo isso que você pode ter. Você tem jogos que servem para simular, por exemplo, um jogo como, por exemplo, um jogo de treinamento de carro. Para fazer a pessoa, por exemplo, treinar, dirigir um caminhão. Conseguir entender o espaço... A dinâmica em volta de um E você processo barateia, por exemplo, o processo, porque a manutenção de um computador é muito mais barata do que de um caminhão. Ou a compra de vários caminhões, né? Então, às vezes, ensinar o objeto de estudo, né? Ser utilizado por uma pessoa que precisa aprender aquilo de uma forma mais barata também, às vezes é isso. E então, até mais interativa, né? É mais interativo também, mais recompensante também. Se você quiser entrar pelo lado da gamificação, a gamificação ela não é só o jogo, ela pode ser mais, ela pode ser Sim. exatamente um método de recompensa que pode ser distante de jogo como jogo, né? Mas ele conversa com a gente também. É que nem você pensar em longa-metragem e curta-metragem. O pessoal de longa não gosta de falar, não, vou tentar coisas de curta, não. Mas tem que entender que como todo mundo faz parte da mãe audiovisual, a gente está crescendo o bolo. A gente não está comendo a parte do outro. Cada um tem seu espaço. Exatamente. Então hoje, quando a gente entende que, pelo menos em jogos, quando a gente cria uma nova vertente, quando a gente cria uma nova corrente vertical de leitura do que o jogo pode ser, a gente está sempre abraçando. Porque se um dia a gente tiver nossas linhas, a gente tiver o que a gente se diz que é jogo, a gente estaria necessariamente abraçando essas pessoas, abraçando essas áreas para crescer o bolo. E não tentando separar elas. Então, muitas vezes, hoje, quando eu digo o jogo é contexto, é porque eu não quero nem que audiovisual e TI, por exemplo, se separem. Quero que todo mundo cresça o bolo. Cresça junto. É. E Rudá, dentro dessa tua visão associativa, colaborativa, né, através da própria da RIM, e essa parceria que você vem desenvolvendo com vários atores, dentre eles o TI Rio, a própria academia, o IFRJ Paulo de Fronten, condomínio de TI, como é que você resume o potencial do games nessa parceria voltado para esse trabalho de sustentabilidade das cidades do interior fluminense, que é uma das bandeiras do TI Rio, junto com o condomínio de TI e uma parceria com a RIM? Eu acho que uma das coisas que é legal que você falou, que é a sustentabilidade, é uma palavra que ela serve para não só o contexto do local, né, da interiorização, como também da própria empresa. Em jogos a gente tem um problema muito sério, que eu acho que é comum até mesmo em TI, que de fato a sua empresa é sustentável. E quando eu digo sustentável, não é se ela é verde, é ecossocialista, nem nada. É se ela paga a fatura e paga bem seus funcionários e, tá pronta para sobreviver e não ter dor de cabeça, ansiedade, ter um ambiente de trabalho bom e essas coisas. E para mim, quando eu penso em abranger o cenário de sustentabilidade na interiorização, é de você buscar também nos locais novas formas de se tentar ser sustentável como empresa. Então isso não faz só bem para o local, mas também para todos os associados e as empresas que estão com a gente. É de interesse mútuo que essas empresas, por exemplo, sedimentizem as pessoas daquele local, porque aquelas pessoas daquele local que são potenciais estudantes, que vão ser trabalhadores, que vão ser consumidores, podem conhecer um mundo novo de TI, de jogos. Então toda essa parceria que a gente faz, ela necessariamente volta para a gente. Então eu vejo como se a gente não tivesse só fazendo isso um bem nobre de não, a gente tem que interiorizar, tem que deixar essa galera crescer para poder expandir o negócio. Não, a expansão do negócio ela acaba sendo moral, ela acaba sendo uma coisa que vai trazer para a gente também bem fruto. A gente não está fazendo isso só por altruísmo. Eu acho isso muito legal porque é uma noção que a gente tem que perceber que não é só do dinheiro cru no nosso produto, na nossa venda, a gente vai ganhar e ser uma boa empresa. É também com o coletivo, com todo mundo trabalhando junto ali para poder que aquele local traga os frutos também para a gente. Sim, é um trabalho coletivo, mas onde todos os atores eles têm seus ganhos. Sim, exatamente. Seja o ganho financeiro, seja o ganho profissional, seja Sim. o ganho
daquela localidade Exatamente. como fonte de renda, não só para aquele aluno, aquele estudante, Sim. mas para a família dele, para a população, Sim. né, daquela cidade. Sim. E que aquela cidade também, ela comece também a desenvolver o próprio o turismo, porque Sim. através desse desenvolvimento ela começa a aparecer na mídia. Ela E eu gosto começa, muito disso. Eu gosto e você muito... pode ter o turismo tecnológico, por que não? Eu gosto Turismo muito dessa ideia empresarial. também, que é a gente que está fazendo isso, que é a Ring com a Rio Info e com a TI Rio, porque pelo tópico da interiorização, ser TI, ser informação, ser Seu tecnologia, carro-chefe, ser o né? carro-chefe, fomentar isso. Se fosse outro, se fosse alguém, por exemplo, de secretário municipal de desenvolvimento, e ele não tivesse uma vertical, uma vertente, Uma pauta séria, definida. definida, nem, assim, pelo menos conversasse com a gente, né? Os medos que eu tenho normalmente quando essas coisas acontecem, fora o que vem da política, né, que acaba sendo a falta de preparo, é que muitas vezes acontece e não fica. Acontece e não cresce, acontece e morre. Fica uma ação Isso. Ou então isolada, a gentrificação momentânea. ou a gentrificação mais tóxica, que é você tirar do local, da pessoa local, o poder que ela poderia ter de abrir os horizontes dela. E quando a gente sendo especialista, leva a especialidade para essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas têm capacidade para serem especialistas também. Se apropriar dessa Exatamente. especialização. Exatamente. E muitas vezes a falta do especialista, a falta dessa figura da associação e do que se pertence, faz com que essa pessoa ela não tenha a noção completa do que ela pode fazer com aquilo. Então ela consome aquela experiência, mas ela não leva nada para casa. Então muitas vezes um governo local que vai tentar levar um polo de industrialização com computadores, vai criar uma coisa ali, vários computadores, botar as pessoas para usar, vai criar uma lan house e vai virar um sistema comerciário, né? um consumo. Mas não vai ter a criação de conhecimento. Não vai ser produtivo. Não vai ser pra produtivo. economia. Às vezes até vai, mas para a economia apenas, não para a moralidade social. Entende? Muito bom. Rudá, muito obrigado aí por essa conversa, por essa entrevista, por esse bate-papo. E até breve. Vamos conhecendo cada vez mais aí a atuação da Ring junto ao nosso estado. Um abraço, obrigado. Um abraço.